Boa noite. Sejam bem-vindos, professores, professoras. Sejam bem-vindos à sala de professores. Vejam para mim aí como que tá meu áudio, minha imagem. Bem-vindos à sala de professores. Hoje nós vamos começar o episódio 2 da sala de professores. E o que que tem nesse episódio 2? Se eu tiver tortinha aí na imagem, vocês falam para mim que eu me arrumo aqui, tá bom? Olha, escreve aí para mim, eu quero saber. Quero falar para vocês, então, ó, hoje, professor e professora, é assim que você tem alunos ativos sem precisar perder o controle da sua sala de aula. E aí eu quero que você escreva aí para mim, de onde você está falando, qual o ensino que você dá. Então, você está no ensino fundamental, médio, superior, qual fundamental que é, ciclo 1, ciclo 2. Escreve aí para mim. Tá ok? Aqui também tá ok. E aí, professor e professora, você já perguntou ou já fez essa relação de alunos ativos versus você perder o controle da sala de aula? Ou então alunos ativos e a sala de aula virar uma bagunça? Já passou isso na sua cabeça? E já alguns paradigmas aqui a gente vai quebrar hoje, pode ter certeza. Então, neste programa, professor e professora, eu te ensino o caminho para você atrair a atenção dos alunos melhor do que a internet. Para você que não me conhece, eu sou a professora Larissa Albúnio, especialista em estratégias de ensino e professora de professores. E neste segundo episódio, eu vou te mostrar que alunos ativos não é ter uma sala de aula bagunçada. Preparados? Então, pega papel, caneta aí para você anotar tudo e não perder nenhuma informação. Se você ficou interessado, então, nesse assunto, eu te convido a já curtir esse vídeo e compartilhar, chama professores para assistir esse vídeo aqui também. Vai ficar gravado, mas é interessante que vocês participem ao vivo para tirar todas as dúvidas em tempo real. E fica o convite para você me seguir nas redes sociais, Larissa Albúnio Prof. E também tem o canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, professora Larissa Albúnio, que toda semana eu estou postando vídeos novos para você não perder nenhum conteúdo. E nessa sala de professores, aqui é o momento, é o lugar de interagirmos, aprendermos e compartilharmos nossas experiências, não só a minha, a de vocês também. Por isso que é importante vocês interagirem, escrevam no chat durante a live, eu vou ler, e mesmo depois também eu vou ler e interagir com vocês, tá bom? Nesse episódio 2, eu vou falar sobre alunos ativos versus sala de aula bagunçada. E para começar, eu quero saber de você. Pensa aí, pensa e me escreva como que é ou como são as suas aulas. Como são as suas aulas? Eu quero fazer uma analogia com você, tá? Eu vou te dar 3 opções. Pensa no parque de diversões. Sabe o parque de diversões? Então pensa lá. A analogia que eu vou fazer com você envolve 3 brinquedos, com analogia com a sua sala de aula e com os brinquedos do parque de diversão. Então eu quero ver se a sua aula é estilo carrossel. Sabe o brinquedo carrossel? O brinquedo carrossel.
que é aquele brinquedo carrossel? Que tem aqueles cavalinhos que fica girando em volta do eixo. Será que a sua aula é do estilo carrossel? E os alunos eles ficam mais sentados nas suas cadeiras, ouvindo você explicar os conteúdos e copiando do quadro. Essa é a primeira opção. Agora eu quero que você pense se a sua aula é a segunda opção. O carrinho bate-bate do parque de diversão. O que é uma aula carrinho bate-bate? São aulas que são sempre agitadas, você fica sempre chamando a atenção dos alunos, eles estão sempre fazendo algo, escrevendo, produzindo, mesmo quando você está explicando, eles estão falando. É aquela energia lá no topo, lá no ventilador. Suas aulas são estilo carrinho bate-bate? Ou a terceira opção, como são as suas aulas? Como são as suas aulas? Montanha-russa é a terceira opção. A montanha-russa é momentos de alta e de baixa. Então, na sua aula, tem momentos de alta energia. O que são momentos de alta energia? Momentos que os alunos participam, que os alunos trabalham em pares, em grupos, a parte de discussão. E momentos de baixa energia, lá embaixo da montanha-russa. É o momento que você está explicando um conteúdo, o aluno está mais ali concentrado, prestando atenção, ou então ele está copiando do quadro, ou então ele está fazendo um momento de reflexão sobre uma pergunta que você fez. Então, são 3 opções para vocês. E aí eu quero que você pense aí qual que é o seu estilo da sua aula. O estilo da sua aula. Primeiro, carrossel. Os alunos ficam mais paradinhos enquanto você explica. Segundo, bate-bate. É aquela loucura atual, aquela energia lá no topo. Os alunos sempre estão agitados, você está bem agitado e agitada também durante a aula. Ou então, montanha-russa. 1, 2 ou 3, carrossel, carrinho bate-bate, montanha-russa. Pensa como é que é a sua aula. E enquanto você pensa como é que é a sua aula, eu já lanço uma segunda pergunta para você. Dessas 3 opções, qual dessas opções que você pensa que é uma aula mais produtiva para os alunos? Em que eles gostariam de participar mais, e que eles, claro, iriam aprender mais. Será que é no estilo carrossel? Será que é no estilo bate-bate? Ou será que é no estilo montanha-russa? Será que onde que os alunos poderiam produzir mais? Eu já vi que vocês estão escrevendo aí. Olha, eu estou compartilhando a minha tela no Instagram. Vocês estão vendo a minha tela no Instagram? Não sabia, não. Estão vendo a minha tela? Ou só eu que estou vendo a minha tela? Fala, escreve sim lá no Instagram. E tem um delay, tá, gente? Montanha-russa, carrinho bate. Sim, que legal! Não sabia que dava. Nossa, olha só. Montanha-russa. Onde que os alunos podem aprender mais? No estilo bate-bate ou carrossel? E aí, eu emendo outra pergunta. Qual é o estilo da aula que você iria se cansar menos enquanto professor? Enquanto professor e professora, qual o estilo da aula que você iria se poupar menos? Seu tempo e a sua energia. Então, um carrossel que é o quê? Aquela aula que você fica falando, escrevendo no quadro o tempo inteiro. Ou carrinho bate-bate. É o tempo inteiro escrevendo e chamando a atenção e explicando conteúdo. Você e os alunos estão gastando energia nesse aqui.
Agora a montanha-russa. Momentos de baixa energia para os alunos, mas é o momento que você está explicando o conteúdo. E lá no topo, olha lá a galera com a mãozinha lá para cima, é o momento em que os alunos estão em alta energia, trabalhando em grupo, em pares. Aonde será que você iria gastar menos energia? Me fala. Bom, se você respondeu para essas 3 perguntas que eu te fiz, qual é o estilo da sua aula? Qual é o estilo da aula que os alunos poderiam produzir mais e aprender mais? Qual é o estilo da aula que você poderia se cansar menos? Se você respondeu para essas 3 perguntas, montanha russa, você está no caminho certo. E se a sua aula ainda não é montanha russa, que bom que você está aqui. Pois é, aqui é o momento e o lugar para você aprender como deixar os momentos ativos em momentos estratégicos da aula. É interessante os alunos estarem ativos? Sim, eu vou falar hoje o porquê. Mas também não é toda a aula, não, o tempo inteiro. Senão a tua aula vira um carrinho bate-bate. Vira uma bagunça. Então, como você deixar os alunos, incentivar que os alunos fiquem ativos, sem que a sala de aula vire uma bagunça? Professor e professora, nós estamos aí para iniciar o ano letivo de 2024, certo? E você dará as aulas no estilo carrossel ou então carrinho bate-bate? Prof, eu sei que você pode estar sofrendo por antecipação, por ansiedade. Você nem sabe qual que vai ser a sua turma ainda. Eu não tenho bola de cristal, eu não estou na tua cabeça. Mas eu já passei por isso. Você está prevendo já, ó, que o bimestre, o semestre vai ser daquele. Você vai se cansar. E até se conformou com isso. E é aí que está o perigo. Por quê? Porque quando você se conforma com essa situação de você ficar cansado, cansada, exausto, exausta, você pensa que não tem solução. Que você não pode ou você não consegue mudar esse cenário. Você pode pensar que dar autonomia para os alunos e deixá-los ativos nas suas aulas irá complicar mais a tua vida. Isso já passou pela tua cabeça? Escreva para mim, ou é só coisa da minha cabeça? Montanha-russa. Estou vendo que o pessoal está escrevendo lá no chat. Aí, montanha-russa. É coisa da minha cabeça isso que eu falei, gente? Que a gente sofre por antecipação, não sabe qual que é a turma, não sabe como que vai ser os alunos, mas nós já sabemos que vai ser daqueles. Por quê? Porque os outros já foram daqueles. O que é daqueles? Você ficou cansado, cansada, exausto, exausto, estressado, estressada. Agora você está calminho, calma, relaxado, porque você está de férias ainda. Ou começou pouquinho coisa, né? Mas, prof, calma, segura aqui, segura na minha mão. Olha só, hoje eu vou te mostrar que tem várias soluções para a tua dor. E uma delas eu vou falar hoje. Uma dessas soluções eu vou trazer hoje para você. Quando você incentiva seus alunos a ficarem ativos no centro do processo que a gente fala, né? Eles serem protagonistas, eles terem corresponsabilidade sobre o seu aprendizado, sobre o aprendizado deles, você se cansa menos, você se estressa menos. Pode parecer difícil para você agora nesse momento, mas vai acompanhando aqui e vai anotando os insights. Anota os insights, porque amanhã a gente lembra.
Passou o final de semana, a gente esquece. Então, vai anotando. Muitos professores podem confundir o que é uma sala de aula ativa com uma sala de aula com bagunça. É ou não é verdade? Uma sala de aula ativa com uma sala de aula com bagunça. Muitos podem confundir, não é? O que é uma sala de aula ativa? O que é uma sala de aula onde os alunos estão efetivamente ativos? Eles estão produzindo algo, eles estão analisando, eles estão avaliando, eles estão criando, e não somente ouvindo, não somente copiando do quadro, mas fazendo exercícios, discutindo, trocando com os colegas. E, pasmem, pode ser uma novidade isso para você, mas os alunos também estão ativos quando eles estão somente pensando, refletindo, sem precisar falar. Mas eles podem externalizar os seus pensamentos escrevendo. Então, eles podem organizar os pensamentos para colocar no papel. Eles também estão ativos. A gente pode confundir que alunos ativos, eles têm que estar se mexendo, eles têm que estar agitados, eles têm que estar trabalhando necessariamente com o outro, e não. A gente incentiva muito os alunos ativos quando está trabalhando com um colega ou com os colegas. Mas não somente assim eles estão ativos. Não somente. Eles estão ativos quando estão também organizando seus pensamentos para falar ou então para escrever. Mas, prof, olha só, há uma linha muito tênue, muito fina entre alunos ativos, sala de aula ativa, com bagunça. Em você, em os alunos entrar naquele caos, naquela bagunça que você não consegue mais voltar o foco da turma. E há uma linha muito tênue. E que linha é essa? Que linha tênue é essa? Entre a bagunça total, no Instagram parece cortadinho a imagem, né? Mas no YouTube aparece legal. Entre a bagunça total e alunos ativos. Esta linha é a intencionalidade. É um objetivo que você coloca naquela aula. É um objetivo que você coloca naquela aula. Isso que é essa linha tênue. A intencionalidade você planejou para aquela aula. Começo, meio e fim. Só porque os alunos irão fazer exercícios, ou porque os alunos farão uma dinâmica, ou porque os alunos irão trabalhar em grupos, em pares, só porque é divertido para passar o tempo, sem colocar intencionalidade, sem ter objetivos claros para você e para os alunos, aí que vira bagunça. Aí que vira bagunça. Essa linha tênue não quer dizer que seja fácil, tá? Alunos ativos se transformarem em alunos bagunceiros. Não é fácil. Não tem nada a ver com fácil ou difícil, tem a ver com estratégia de ensino. E estratégia de ensino está relacionado com objetivos claros. E o seu objetivo, claro, prof, nunca pode ser o conteúdo. O conteúdo ele é importantíssimo, mas ele não é o centro da tua aula. Ele não é o centro do teu ensino.
ele não é o centro da aprendizagem do aluno ou do aprendizado do aluno. Mas os objetivos, sim, permeiam o centro. Então, nem toda bagunça, prof, é ruim. Você já ouviu falar sobre o caos criativo? Já ouviu falar sobre o caos criativo? Ou a bagunça produtiva? Sim, isso existe. E é isso que a gente quer alcançar quando os alunos estão ativos, porque a gente quer extrair o máximo de criatividade dele. A gente deseja o caos criativo. Mas essa linha tênue são os objetivos. Você sabe que se alguém passasse, eu tenho certeza que isso aconteceu, na frente da minha sala de aula, na porta da sala de aula, nossa, eles iriam falar, ou até falaram, né? Nossa, a sala de aula da Larissa é uma bagunça. Olha, os alunos conversando, andando pela sala, colando coisa na parede, colando coisa no quadro. Eu entrei na sala, fui procurar a Larissa, eu nem achei ela. Gente, isso aconteceu. Eu nem achei a Larissa, nem vi onde que ela estava. Os alunos estavam andando para lá e para cá, colando coisa na parede, nos cartazes. A gente estava em pleno caos produtivo naquela aula lá, ou bagunça produtiva. E o que eu quero dizer aqui, prof, está fazendo sentido aí para vocês? Aproveita esse momento. E o que eu quero dizer aqui, prof, não está relacionado com a disposição das cadeiras e carteiras. O que eu estou falando aqui tem a ver com o comportamento dos alunos. Alunos ativos tem a ver com comportamento e quase impacta diretamente na disposição das carteiras e cadeiras, né? Alunos olhando um para o rosto do outro e não para a nuca um do outro. Mas vai muito além disso, alunos ativos. Tem a ver com comportamento. E você, prof, é imprescindível, fundamental, essencial. Você na sala de aula, para que ensine os alunos, para que incentive os alunos, para que ensine eles trabalharem de uma forma autônoma, para ensinar eles trabalharem de uma forma ativa, porque eles vieram, né, de um ensino mais carrossel, podemos dizer assim, que eu falei lá no começo. Eles ficam sentadinhos, copiando, escutando. Por vezes não estão acostumados a serem ativos, mas por isso que você é essencial dentro da sala de aula para ensiná-los. E por que você vai ensiná-los? Porque qual que é a vantagem, hein? Qual que é a vantagem para você, prof, ter alunos ativos nas suas aulas? O que vocês acham? Qual que é a vantagem de você ter alunos ativos? Já pensou sobre isso? Ah, Larissa, tem muitas vantagens. É verdade. É verdade. E para responder isso, eu vou contar uma experiência minha, certo? Sobre quais são as vantagens de você ter alunos ativos nas suas aulas. O ano era 2014, há 10 anos atrás, hein? Eu ministrava aulas como eu sempre tive, né, gente? Acho que acontece com muita gente também, né? Como é que eu tinha aprendido na faculdade? Era um livro na mão, ou as folhas minhas de anotações. E aquelas anotações tinham resumos do livro, enfim. E aí eu pegava aquelas folhas de anotações e ó, ia passando no quadro. Dá-lhe passar conteúdo no quadro. Passava tudinho, enchia o quadro. E eu voltava lá do começo. E aí eu ia lendo, porque eu achava que os alunos sabiam ler, né? Eu ia lendo tudo que eu tinha escrito, explicando, dando exemplos
E às vezes eu rascunhava esses exemplos assim, naquele cantinho do quadro que ficava em branco ou em verde, é quadro negro, vazio, aquele cantinho vazio lá, eu rascunhava alguns exemplos, porque eu já tinha enchido todo o quadro, né? E eu achava lindo isso. Um quadro cheio, com gráficos milimetricamente feitos com gizes coloridos, e lá ia uma, duas aulas eu escrevendo no quadro. Quase que no final da aula tinha exercícios lá de fixação para os alunos e um catatal de exercícios para eles fazerem em casa. Já que não deu tempo de fazer durante a aula, porque eu fiquei escrevendo, né, e falando o tempo inteiro. Daí era esse o momento de eu descansar, de eu beber um pouco de água. Pensa, eu dava aula de manhã e de noite. E as minhas tardes eram ocupadas para fazer os planejamentos, para escrever nas minhas folhas, para fazer slide. Eu ficava exausta, super cansada. Eu parecia que eu tinha ido na academia, gente. Eu ficava, era um tal suar a camisa. Eu ficava suada de dar aquelas aulas lá. Parecia que eu tinha ido na academia, feito uma aula de bike, de jump, ó, e dar uma aula. Uma aula, você imagina, 5 aulas de manhã, 5 aulas à noite. Já suou a camisa aí, dando aula? A camisa, a camiseta, a regata? Você já suou a camisa? Dessa forma, como eu contei para vocês aqui? Já aconteceu com vocês? Ou eu estou viajando? De alguma forma, essa minha história se conectou com a sua? Ou você conhece algum prof com uma história parecida que a minha? A imagem travou na internet. Gente, olha só, todo esse esforço que eu fiz, que era durante a aula, que era antes e após a aula, antes eu planejava, durante, ó, fazia malabares na sala de aula e após um monte de exercícios e trabalhos e listas para corrigir, esse meu esforço não era recompensado. Eu não via, eu não via nos alunos, eu via que os alunos não estavam valorizando, sabe, todo aquele meu empenho. E pior, eu falava, e na semana seguinte, eles esqueciam tudo. Eles tinham que consultar o caderno para lembrar. Tipo, o cérebro deles era o caderno e não o cérebro na real. Identifica com isso, Pro? Parece que veio o final de semana, tem uma tecla reset assim na cabeça, não é? Do aluno. Aí você fala, nossa, todo aquele meu esforço, cadê? Não tinha efeito, né? Sabe por quê, prof? Porque era assim, que eu estava fazendo tudo pelo aluno na sala de aula. Era eu que estava fazendo. Era eu que estava gastando energia e não eles. Eu que estava fazendo tudo como se os alunos não existissem. Como se não houvessem alunos lá. Era mais ou menos isso. Com essa experiência para vocês, eu quero trazer as vantagens. E quando eu comecei a mudar as minhas aulas, que foi em 2018, que eu mudei completamente as minhas aulas, as vantagens de eu ter os alunos ativos e não eu estar ativa suando camisa, mas sim os alunos, por uma boa causa, para o aprendizado.
Quando eu mudei completamente as minhas aulas e eu incentivei e ensinei os alunos a terem mais autonomia, em tomar decisões, se corresponsabilizarem pelo aprendizado deles, serem mais ativos em sala de aula, a minha vida mudou, a minha vida como professora mudou completamente, pois eu não ficava mais cansada, eu não ficava exausta, como eu ficava no momento da aula. Eram os alunos que ficavam. Além disso, eu vou falar, o empenho deles, a participação deles, a motivação que os alunos tinham de irem para as aulas, de participarem das aulas, melhorou 98%. Melhorou muito. E qual foi o meu sentimento? Eu me senti mais valorizada. A minha dedicação em preparar as aulas estava sendo recompensada pelos alunos e pela gestão. E é aí que eu quero chegar. Nessa experiência que eu contei para vocês, que de alguma forma eu sei que se conectou com as suas experiências também em sala de aula, as vantagens de você ter alunos ativos nas suas aulas é você se cansar menos, se estressar menos, ficar menos exausto. Quem tem que gastar energia no momento da aula são os alunos. E onde você tem que gastar energia então, prof? Antes da aula. E pronto! Planejando. É ali que você gasta a sua energia, planejando. Você planeja para que os alunos gastem energia no momento da aula. Porque senão, o que está acontecendo? Você se cansa no planejamento, se cansa durante a aula e após a aula também, com um catatal de coisas para corrigir. Faz sentido isso para vocês? Voltou a imagem, tudo certo. Travou e voltou. Beleza. Agora, as vantagens para os alunos, me falam. As vantagens para os alunos deles estarem ativos na sala de aula. Existem inúmeras vantagens que eu poderia listar aqui para vocês. Mas para não ficar alguma coisa assim abstrata e superficial, eu quero contar a história da Luana para vocês entenderem qual que é a vantagem dos alunos ficarem ativos para eles mesmos. A Luana, ela foi a minha aluna no curso de Tecnologia em Biocombustíveis. Ela era diarista. Ela era uma mulher muito comunicativa, mas que ela não tinha confiança nela mesma. Ela não confiava no potencial que ela tinha. Ela achava que ela não era capaz de muitas coisas. Será que se tem alunos assim? Você enxerga um potencial enorme, mas ele não ou ela não tem essa confiança. E como extrair essa confiança de dentro do aluno? Como para ele perceber isso? Continuando a história da Luana. A Luana, ela foi a oradora da turma na colação de grau. Ela citou uma frase que eu disse em algum momento da aula e que eu nem lembrava mais. E ela citou isso na colação. Eu quero que você escreva essa frase aí agora. Que é a seguinte: questionar a forma que você pensa é o primeiro passo para melhorar as suas escolhas. Essa frase reverberou tanto na vida da Luana, tanto, e tempos depois, ela me mandou, não muito tempo, tá? Alguns meses, ela me mandou uma mensagem contando que ela estava fazendo um mestrado na Unesp. Olha que impressionante. Aquela mulher comunicativa, mas que não tinha confiança nenhuma no potencial dela,
e nunca tinha pensado em continuar os estudos, imagina fazer um mestrado? Sim, ela estava entre as primeiras da turma. O que quer dizer isso, gente? Que ela sentiu confiança que ela poderia aprender coisas novas e coisas difíceis. Eu me orgulho muito dessa história real, porque a partir dela ficou claro para mim quais eram as vantagens para os alunos serem mais ativos no momento da aula. A primeira vantagem é a autoconfiança. A autoestima do aluno melhora muito em eles estarem ativos. O poder de comunicação melhora muito a comunicação deles, oral e escrita. Você incentiva isso com estratégias em sala de aula. E você também ensina os alunos a tomarem decisões. E toda decisão é uma escolha e tem uma consequência, boa ou ruim. Essas são algumas vantagens para os alunos ficarem ativos em sala de aula. Então, prof, não tenha medo de você perder o controle da sua sala de aula. O ideal é que você não tenha mesmo o controle, mas que você tenha o comando da sala de aula. É o comando da sala de aula, não o controle. Porque, olha só, pensando, vou fazer uma analogia com chefe e liderança. Chefe e líder aqui. O chefe é aquele que está no controle, é aquele que manda, é aquele que dá instruções. Ele dá instruções, o chefe, ele controla. O professor controlador, ele controla o que o aluno tem que estudar, o tempo do aluno, que o aluno tem que aprender aquele conteúdo, o tempo que o aluno tem para fazer aquela atividade. Agora, o professor que comanda é um professor que lidera a sala. E comandar a sala tem a ver com você mediar os alunos, mostrar o caminho, orientar, e não dar instruções, como estamos muito acostumados a fazer na educação, né? Dar instruções, que é diferente de orientar. Então, não tenham medo de perder o comando na sala de aula, quando os alunos estão ativos. E como é que você não perde o comando? Colocando intencionalidade, objetivos claros para você e para os alunos. Lembra lá no começo que eu falei assim, que existiam várias soluções para essa tua dor que você já está sofrendo, ansioso, que turma que eu vou pegar, meu Deus do céu. Mas eu vou trazer aqui para vocês, ó, dois caminhos para você ter alunos ativos na sua sala de aula e você não perder o comando da sua sala de aula. Você lidera a sala e tem alunos ativos. Dois caminhos, certo? Então, bora lá. O primeiro caminho, deixa eu trocar minha tela aqui para você. O primeiro caminho é você incentivar que os alunos trabalham em pares ou em grupo. É um trabalho em equipe, mas cuidado, um trabalho em equipe estruturado, com objetivos, com regras para serem seguidas. Não é aquele trabalho em grupo que um, dois faz, ó, e o resto copia. A gente tem que ensinar os alunos como trabalhar em grupo também, em equipe. Isso pode não acontecer necessariamente em sala de aula. Você pode ocupar outros espaços da escola. Por que não? Ah, mas na minha escola não é permitido. Você já tentou fazer isso? Já pediu para a coordenação, para a direção? Já argumentou por que você não pode ocupar, você e seus alunos, outros espaços da escola sem atormentar e
e fazer inveja para as outras turmas, né? Porque a sala de aula é um dos lugares de aprender. A escola é um dos lugares de aprender. Por que não ir aprender para fora da escola também? E olha só, um exemplo, eu quero dar um exemplo para você trabalhar em grupo, mas incentive sempre atividades interativas. Ó, um exemplo, para não ficar abstrato, tá bom? Então, vamos supor que você é um professor ou uma professora de matemática, tá? E aí você pode distribuir cartões diferentes e que nesses cartões tem diferentes problemas de matemática para cada aluno. Pode ser um problema de geometria, por exemplo. Eu estou chutando aqui. E aí você não é professor de matemática, tenta levar para a sua realidade. Professor de ciências, química, história, geografia, português, inglês. Você distribui diferentes cartões e escolhe um tema. Nesse caso, foi escolhido geometria para o professor de matemática. E aí, ele escreveu lá que os alunos tinham. Eu vou ler como se ele tivesse dando orientação para os alunos, né? Vocês têm uma sala de aula retangular com dimensões específicas. Calcule a área e o perímetro da sala. E descubra se é possível adicionar uma prateleira em uma das paredes. Diferentes alunos, eles têm diferentes dados nesses cartões que você distribuiu e tem uma lógica para eles formarem grupos. Não é você que escolhe, não é os alunos que escolhem, mas são os cartões que você distribuiu que tem uma lógica para fazer um agrupamento dos alunos. Muito legal, né? É bem interessante. Tenta levar esse exemplo para a sua realidade, para a sua área de ensino. O segundo caminho que eu quero falar para vocês é que eu falei que alunos ativos não necessariamente eles têm que estar toda hora falando com um colega ou trabalhando em pares, em grupos. É interessante, mas quando eles estão sozinhos, pensando com orientação sua. Então, o segundo caminho é você incentivar que os alunos a pensarem sobre o processo, sobre aquela aula que eles passaram. Incentive os alunos a saírem do piloto automático no final da aula. Ou então, no início da aula, instigar a curiosidade dos alunos. Aí ele fica pensando, ele está ativo ali, pensando sobre o ativo pensando, nós estamos a todo momento, né? Mas pensando naquilo que você perguntou. Ele está pensando, mas conectado com você. Então, no começo da aula, você pode instigar a curiosidade dele. Por exemplo, que você, agora eu vou para português, tá? Por exemplo, que você é um professor, uma professora de português e você está trabalhando com variantes linguísticas. Meu Deus, que isso? Calma, calma, calma. Né? Você pode perguntar para os alunos assim, ó, por que será que no sul do Brasil eles chamam, ou nós chamamos, depende de onde você está, né? Menino de piá ou guri. Em outras regiões do país, não. Ou por que será que tem lugares que chamam de biscoito e outros chamam de bolacha? Por que será que tem alguns lugares que chamam de mandioca, outros de aipim, outros de macaxeira? Por quê? E aí você pode lançar essa pergunta para os alunos e esperar também um tempinho para que eles assimilarem isso. E aí você começa a explicar, ó, isso que eu falei são variantes linguísticas. Por que será que nós temos essas diferenças no Brasil?
Para o mesmo objeto, a gente dá nomes diferentes, depende da região. Isso é uma forma de você instigar a curiosidade, já chamar a atenção, capturar a atenção do aluno, e ele está ativo ali. Ele está ativo, pensando naquilo, conectado com você, conectado com a aula. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Tá tranquilo? Olha, tá muito bom. A gente poderia ficar falando horas aqui, mas para hoje eu quero resumir o que eu falei para vocês. Caminhando para o final, eu falei todo esse tempo aqui que uma sala de aula com alunos ativos não necessariamente será uma sala com bagunça. Alunos ativos sem orientação, sem professor, professora conduzindo, isso sim pode virar uma bagunça. E aí, para finalizar e te tirar do piloto automático, eu falei para você tirar os alunos do piloto automático, então eu vou te tirar do piloto automático também. Eu te convido a responder, ó, duas perguntinhas. Uma coisa que você aprendeu hoje e uma coisa que ficou confusa. Quero que vocês escrevam aí para mim. Uma coisa que você aprendeu hoje e uma coisa que ficou confusa. E se você acha que esse conteúdo que eu falei hoje do episódio 2 da Sala dos Professores agregou para você, então te convido para você curtir já esse vídeo e compartilhar com outros professores, porque vai ficar salvo no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Professora Larissa Albúnio, para que esses professores eles tenham também alunos ativos sem ter uma sala bagunçada. A não ser que seja uma bagunça criativa ou uma bagunça produtiva. Certo, profs? Ó, deixo um beijo grande para vocês. Se cuidem e até mais.